Pessoal, aqui dentro do Paraná de Nova Olinda, são 3 aglomerados de balsa. O primeiro, eles já tocaram fogo em tudo, pessoal, dá um desespero. Ver tudo queimando. No Rio Madeira, não há título de lavra ou licença ambiental para extração de ouro. A atividade é ilegal e, por isso, no último sábado, a Polícia Federal, com o apoio das Forças Armadas, destruiu, com o uso do fogo, uma verdadeira cidade fluvial, com mais de 300 balsas, erguida rapidamente na cidade de Altazes, a 120 quilômetros de Manaus. Muitos garimpeiros confiaram na impunidade, fizeram das balsas a própria casa e agora ficaram no prejuízo. Desde sábado, as equipes estão percorrendo o Rio Madeira em busca desses garimpeiros, mas com o anúncio da chegada da polícia, muitos já deixaram o local. Mesmo assim, em 2 dias de operação, 3 pessoas já foram presas durante essa força-tarefa e também 131 balsas de garimpo foram apreendidas e também destruídas. Muitas dessas estruturas, inclusive, já tinham sido abandonadas pelos garimpeiros. Quem financia a atividade, no entanto, segue livre e longe das autoridades. Muitos garimpeiros, aliás, foram avisados com antecedência da operação, que só aconteceu após as imagens da extração ilegal de ouro correrem o mundo. E todos eles fugiram para o sul. Continuam no mesmo Rio Madeira, só que mais perto de Rondônia, o que joga luz sobre a raiz do problema. Dados da plataforma MapBiomas mostram que a área garimpeira na bacia do Rio Madeira aumentou em quase 6 mil hectares de 2007 a 2020. E no ano passado, o número de garimpos de solo detectados na área foi recorde. A extração ilegal de minério, que ameaça o Rio Madeira de contaminação por mercúrio, já é rotina há muito tempo longe de Manaus. E a legalização da atividade conta com o apoio de muita gente, de empresários a políticos, como Simão Peixoto, o prefeito de Borba, cidade onde os garimpeiros expulsos de Altazes se refugiaram. Mas há os meios legais para isso legalizar e vocês trabalharem à vontade, trabalharem tranquilo, sem precisar estar correndo, porque quem anda correndo é bandido e vocês não são bandidos. Qual é o futuro do garimpo ilegal no Rio Madeira? De que forma a extração de ouro se consolida na região, apesar de seus impactos ambientais e sociais? E qual é o ânimo dos garimpeiros para retomar a atividade ilícita a poucos quilômetros do Rio Amazonas? Esses são os temas do Ao Ponto desta terça-feira. Eu sou o Roberto Maltic e a partir de hoje, pelos próximos dias, conto com a companhia da Elisa Martins, durante as férias da nossa amiga Carolina Moran. Nesse episódio, conversamos com o repórter Eduardo Gonçalves, que desde sábado acompanha bem de perto a operação contra o garimpo ilegal. Fique com a gente. Eduardo Gonçalves, para a gente começar essa conversa, conta onde você está nesse momento, em qual cidade. Você está muito perto do garimpo ilegal que foi desmontado pela Polícia Federal no fim de semana? Eu estou aqui agora na cidade de Borba. Ela fica mais ou menos uns 200 quilômetros de Manaus em linha reta. Eu tinha chegado no sábado em Altazes, né, que foi a cidade onde a gente viu aqui se formar aquela cidade flutuante, né, que chamaram até de Serra Pelada flutuante ali, de mais de 400 balsas de garimpo. E aí depois que essas balsas começaram a se dispersar, depois que teve essa operação, elas começaram a recuar ali no Rio Madeira e vieram aqui para a cidade de Borba, boa parte delas, né? E aí, boa parte dos garimpeiros ali meio que formou uma resistência aqui na frente. Eu contei mais ou menos umas 60 balsas de garimpo aqui na frente, justamente que eles meio que montaram essa resistência assim para tentar impedir a continuação da ação da PF, né? Essas balsas que foram incendiadas da PF foram ali na região de Altazes e na região de Nova Olinda. E aí a próxima cidade é justamente Borba, que é onde o pessoal meio que se refugiou, se abrigou aqui. Eduardo, como é que é o clima nesse momento depois dessa operação? Você diria que os garimpeiros, eles desmobilizaram um pouco ou eles estão só mais esperando o momento certo para voltar?
Na verdade, o clima aqui ontem até teve um protesto aqui, eles levantaram umas bandeiras, umas faixas, juntaram o pessoal aqui na praça da cidade. Estão fazendo denúncia. Por que esses políticos não trabalham na regularização da classe? Até para pressionar os prefeitos aqui para ajudarem eles. Porque o que aconteceu? Os garimpos se formaram lá em Altaz e aí a Polícia Federal e o IBAMA começaram a sair na caça deles, tipo uma coisa meio de gato e rato, né? E aí onde eles encontravam essas balsas, ou eles mandavam juntar elas, ou até incendiavam onde eles estavam. E aí essas pessoas que estavam nos garimpos acabaram ficando meio, vamos dizer assim, alguns ficaram ilhados, outros ficaram nas margens assim da mata. E assim, essas balsas funcionavam meio como uma casa-trabalho deles, sabe? Onde eles dormiam, comiam e tal. E aí eles meio que ficaram desabrigados, assim. Você vê um cenário, assim, a gente percorreu o rio ontem, que a gente fala da cidade que é cidade próxima, só que a cidade próxima aqui no Amazônia é tipo 3, 4 horas de barco, né? Então a gente percorreu o rio ontem de Altazes até Borba, o Rio Madeira. Vimos esse cenário de destruição, assim, uma coisa meio, tipo, como se fosse, sabe, uns cemitérios, assim, de náufragos, assim, umas estruturas de barco queimando, um pouco de óleo diesel na água, e muita gente na margem, assim, do rio, porque, assim, os patrões, muitas vezes a maioria fica nas cidades e tal, mas eles contratam esses trabalhadores, e esses trabalhadores costumam levar a família deles para dentro do barco, né, como eles trabalham ali de noite. Então tinha muita mulher e criança, entendeu? Aí as prefeituras aqui estavam se mobilizando para levar essas pessoas para as cidades de origem delas, né? Agora, Eduardo, conta pra gente qual é a perspectiva na região. Você já dimensionou que tem um grupo de trabalhadores, o grupo de donos que não necessariamente estão nessas barcas que foram queimadas, já que são barcas que estão irregularmente no Rio Madeira. Como é que se dá essa divisão de forças nesse momento? Os prefeitos estão apoiando o quê? O que esses donos de garimpo estão fazendo? Qual é a perspectiva? O que está acontecendo é que justamente eles estão descendo o Rio Madeira aqui em direção a Rondônia, que é onde já tradicionalmente as cidades são meio que cidades garimpeiras, que vivem do garimpo mesmo, né? As dragas e balsas utilizadas no garimpo de ouro ficam assim, na margem esquerda do rio, paradas, como quem não quer chamar a atenção. Só que qualquer pessoa que passa pelo Cainágua, por exemplo, vê de longe. Porque Altazes, que foi onde se formou aquela cidade flutuante que a gente viu nas fotos, não é uma cidade do garimpo, é até chamada de cidade do leite. Enfim, ali não costumava ter muitos garimpos. Então eles estão descendo aqui para o Rio, que é justamente onde eles têm mais apoio dos políticos locais. Ali na região de Humaitá, Nova Aripuanã, eles têm cooperativas, enfim. E eles vêm dessas cidades, né? Então, assim, o que eu vi daqui, ouvi, né, é que, assim, que tem um desemprego forte na região e essa atividade do garimpo, que é ilegal, né, que principalmente aqui no estado do Amazonas você não tem licença para extrair esse ouro, começou a crescer muito justamente com o desemprego e tal. E é uma atividade que gera renda aqui na região, entendeu? E é uma atividade bem vista, assim, pela população local, justamente porque você consegue movimentar bastante dinheiro, movimenta o comércio local e tal. Então eles vieram para essas cidades onde eles têm mais abrigo, mais apoio e estão aqui. E a situação, assim, os protestos estão pacíficos, até tinha uns áudios ali que saíram de eles meio, não, vamos confrontar, vamos reagir, mas assim, a maioria está fazendo um protesto pacífico e a maioria também está meio que apreensiva e alarmada com essa presença ostensiva aí do governo federal, né, que está aqui com a gente percorrendo o rio ontem, a gente viu 2 balsas da Marinha, uma balsa com porta-helicópteros, assim. Vimos uma balsa grande da Polícia Federal levando umas 10 viaturas. Tem 2 balsas da PF que tem 3 motores, então elas são muito rápidas, conseguem alcançar, enfim, qualquer balsa ou voadeira que eles tenham. Então, assim, como tá com essa presença ostensiva, né, eles também estão pacíficos aqui, estão... A situação é meio, como que eu vou dizer, para eles é uma situação de um prejuízo muito grande, né? Cada uma dessas balsas aí, parece que o que eles tinham me falado é que custa uma coisa mais ou menos em média de 100 a 300 mil reais.
o maquinário é bem caro. Geralmente quem patrocina esse maquinário são esses donos que são os que mais lucram com o ouro, mas também tem toda essa cadeia de operadores aí. A gente até ficou acompanhando, subiu em algumas balsas, vimos ali como que eles reviram ali o leito do rio e pegam esse ouro. É um negócio assim, bem complexo, sabe? Por exemplo, descobri assim, pro garimpeiro o dia dura 40 horas, que é o tempo que eles fazem para bater os tapetes ali, dos sedimentos ali que eles estão revirando embaixo do rio. E aí depois eles pegam esses sedimentos, esse pó, e misturam com uma solução ali de mercúrio. E aí eles queimam esse mercúrio, e esse mercúrio meio que separa o ouro e forma essas gramas de ouro que eles tiram do rio, né? Eduardo, e esse ouro? Ele foi apreendido? Já tem uma dimensão mais ou menos de quanto ouro que foi extraído dali nessa operação da Polícia Federal? O que aconteceu? Então, essa operação da Polícia Federal com o IBAMA, ela continua, né? Ela começou na madrugada de sábado e a gente não está recebendo nenhum informe oficial da Polícia Federal porque eles estão com a operação em curso, né? O que a gente tem recebido dos agentes que estão trabalhando em campo é isso, que eles destruíram mais de 130 balsas, a maioria tudo incendiado, e que eles apreenderam algumas pequenas quantidades de ouro. A gente não tem mais ou menos uma média de quanto que eles apreenderam. E eu imagino que não tenha sido muito, porque quando os garimpeiros veem que a PF está chegando, primeiro, ou eles jogam o ouro no rio, justamente aí meio que decoram ali o ponto onde eles jogaram o ouro, ou o que está acontecendo muito a gente atravessando o rio, a gente viu muitas balsas afundadas. Elas foram afundadas pelos próprios garimpeiros, porque a parte mais valiosa ali da balsa é a parte de baixo, que eles chamam de coxo, né, que é feito de madeira nobre, e me falaram que eles também colocaram algumas cargas de ouro nessa parte de baixo, então ela fica afundada ali no rio, e eles esperam que assim, enfim, quando a poeira baixar, quando a operação acabar, eles possam subir de novo essa estrutura e recuperar ali, tentar recuperar o que foi perdido. E dos relatos que a gente está ouvindo dos garimpeiros aqui, o que eles disseram pra gente é que eles estavam conseguindo produzir mais ou menos de 40 gramas a 80 gramas de ouro, mais ou menos, por semana, assim. O que é bastante coisa, se você pensar que uma grama de ouro tá valendo mais ou menos R$300. A gente já consegue saber quem são os grandes investidores desse garimpo ilegal? Não, ainda não. É uma das perguntas constantes que a gente está fazendo para a Polícia Federal e eles disseram que isso está sendo investigado. Mas, assim, os grandes donos aqui que financiam toda essa estrutura, a gente ainda não tem informação sobre isso. E ainda não chegaram onde estão minhas balsas, não. Mas só Deus, pessoal, estão tocando fogo em tudo, o rebocador tá queimando tudo, a gente desesperada na beira, não dá para salvar nada, cara. Eduardo, existe uma relação muito particular e sensível aí, que é a dinâmica entre os garimpeiros e a população local, a população ribeirinha. Tem uso pelos garimpeiros do mercúrio, que polui os rios, contamina os peixes, mas também tem o dinheiro que esses mesmos garimpeiros trazem e movimentam na região. Como é que funciona a dinâmica e o contato entre esses dois grupos? A dinâmica é a seguinte: nessa cidade onde eu estou aqui, por exemplo, Borba, que já são cidades mais acostumadas com garimpo, a relação entre a população local e os garimpeiros, assim, ela é muito próxima. E, assim, a população local vê o garimpo como uma forma justamente de movimentar, aquecer a economia local. Em Altazes, onde formou aquela cidade flutuante do nada e onde não tinha a tradição ali de ter garimpo ali na região, a cidade ficou um pouco dividida. Teve as pessoas que gostaram, até porque movimentou muito o comércio local. Imagina que os garimpos ficaram justamente na frente de uma vila chamada de Vila Rosarinho, assim, que é uma população de ribeirinhos que vive de agricultura e de pesca, né? E, assim, essa vila bombou de comércio, assim, as pessoas iam até lá para vender água, para vender bujão de gás, para vender... Até me falaram que tinha gente que estava trazendo, 4 porcos para fazer o churrasco, enfim. Todo esse pessoal começou a pegar os barcos e ir vender nessa cidade flutuante. E aí você teve um aumento ali na economia local. Por outro lado, você teve ali a secretária do Meio Ambiente, até o prefeito, algumas pessoas meio assustadas ali com
todas aquelas pessoas que surgiram ali do nada, né, na região. Teve até algumas pessoas que ficaram, enfim, que ficaram preocupadas ali que poderia poluir o rio, que poderia afetar a pesca no local. E aí teve mais ou menos esse conflito. A cidade ficou um pouco dividida em relação a isso. Agora, aquela cidade flutuante se desfez, né? Os garimpeiros todos se dispersaram para baixo aqui do Rio Madeira. E aí a situação meio que ficou controlada. O que aconteceu é só que teve muitos garimpeiros ali com as famílias que ficaram desabrigados, e aí, como eles perderam ali os pertences deles nas balsas que foram queimadas, eles acabaram ficando ali meio que só com a roupa do corpo, então juntou uma população ali meio de desabrigados, e aí as prefeituras agora estão meio que trabalhando para tentar levar essas pessoas para as cidades delas, né? E a situação é essa. Pois é, Eduardo, pelo que você relata e pelo que a gente percebe, na verdade, a atividade ilegal de extração de ouro já ocorre há muito tempo no Rio Madeira, no entanto, na direção de Rondônia, né, do curso do rio para baixo, portanto. Por que o pessoal agora começa a pressionar para fazer essa exploração cada vez mais ao norte, portanto, cada vez mais próximo do leito do Rio Amazonas? O que eu tô apurando e levantando aqui de informações é o seguinte: esses garimpeiros vieram dessa região aí que fica mais ou menos na divisa entre Rondônia e o Amazonas, né? Humaitá, Nova Aripuanã, Maricomé, que já são comunidades garimpeiras e são comunidades garimpeiras já há bastante tempo. Muitos deles até falam que são assim, que eles são garimpeiros como os pais, como os avós, enfim, que já passa de 3 gerações. O que a gente tá apurando, até o pessoal do Greenpeace, o pessoal do Ibama estava dizendo pra gente, é que teve uma explosão muito grande desses garimpos no Rio Madeira nos últimos anos, e aí começou a ter uma concorrência muito grande nessas áreas ali mais no sul do Amazonas. E aí eles começaram a subir o Rio Madeira à procura de ouro. E aí o que aconteceu ali na região de Altazes, que fica já a 120 quilômetros ali de Manaus, é que parece que uma balsa foi para lá, achou ouro, um ouro que eles consideram ouro forte, né? E aí um desses garimpeiros que eles são super conectados ali nos grupos de WhatsApp, nas comunidades no Facebook, um avisou o outro e aí eles começaram a subir em comboio aí para essa região no Amazonas, formando aquelas imagens que a gente viu ali, aquelas imagens aéreas daquela, uma verdadeira cidade flutuante ali, né? Do alto, a imagem impressiona. Uma verdadeira invasão em massa de balsas de garimpeiros. E assim, em Rondônia, o governador do estado baixou uma norma que regulamenta o garimpo nos rios do estado. Então, em tese, você tem como conseguir licença para garimpar em Rondônia. E no Amazonas, essa licença ainda não existe. Eles até tinham, há uns anos atrás, umas licenças municipais, mas que depois foram revogadas pela justiça, enfim, tem esse imbróglio todo, né? Mas assim, o que a gente vê é que a maioria trabalha mesmo na ilegalidade, eles admitem isso, dizem que não tem outra forma de vida para trabalhar aqui na região, e até falam assim, não, mas para tentar legalizar custa muito, enfim, e aí a gente vê essa situação, né? Que é esse dilema que a gente vê hoje na Amazônia. Até conversando com os prefeitos aqui da região, eles me disseram que tem mais de 20 mil trabalhadores garimpeiros que trabalham ali de cima do Madeira até Rondônia. Então é bastante gente, né? Pensando que nessas 3 cidades que eu falei ali, que é Borba, Nova Olinda e Altazes, cada cidade tem mais ou menos 40 mil habitantes. Eduardo, não se sabe quem comanda essa operação aí no Rio Madeira, mas a gente sabe quem que está fazendo lobby para poder legalizar essa atividade aí, que não é legalizada, exemplo de outras regiões da Amazônia. O que a gente vê é que tem um lobby muito forte justamente para legalizar essa extração de ouro aqui na Amazônia. Até para dar um exemplo, a boa parte da bancada federal do Amazonas é a favor disso e atua meio apoiando esses grupos. E o que a gente está vendo aqui, por exemplo, é que os prefeitos aqui dessas cidades mais embaixo do Amazonas ali, por exemplo, a cidade aqui de Borba,
de Mariconé, Nova Aripuanã, esses prefeitos, eles atuam em apoio a esses garimpos, e até presenciei aqui o prefeito de Borba conversando com os garimpeiros na Praça da Cidade, ele dizendo que já estava em contato com Brasília para tentar resolver a situação deles, para tentar suspender essa operação da Polícia Federal e do IBAMA, para tentar mudar a abordagem que eles estavam fazendo, enfim. Apenas pelo telefonema a gente consegue falar com todo mundo. Eu já falei com vários deputados federais, já falei com vários senadores, entendeu? Que representa o Amazonas. E através disso, eu tenho certeza que a gente está pedindo muito a Deus que a gente consiga resolver essa situação. Ele até confirmou isso pra gente, e no fim ele prometeu para os garimpeiros: a gente tem que legalizar, regularizar essa situação para que isso não ocorra mais, e é isso. E aí, até como aqui na cidade que se reuniu os garimpeiros teve alguns protestos ontem, ele também estava pedindo calma, né, para os garimpeiros também não reagirem às ações da Polícia Federal e tal, que eles estavam tentando resolver isso por meio de Brasília para tentar chegar no presidente da República. Eduardo, a partir de agora, depois do encerramento da operação da Polícia Federal, com o apoio também, inclusive, das Forças Armadas, pela sua impressão, os garimpeiros voltarão a essa área mais ao norte, a área mais perto, portanto, do encontro do Rio Madeira com o Rio Negro, com o Rio Amazonas, ou eles devem continuar aí por baixo? Qual é a disposição do pessoal? A impressão que eu tenho é que eles vão ficar aqui por baixo justamente porque eles não esperavam essa reação tão forte das autoridades tendo subido o rio, né? Apesar disso, muitos dos garimpeiros me relataram que ali é onde eles estavam conseguindo fazer muito ouro, né? E que ainda há muito ouro ali naquela região. Então, nesse momento agora, todas essas mais de 100 balsas queimadas, né? Numa operação que nunca aconteceu nessas proporções aqui no Rio Madeira, eu acho que vai ter um impacto grande, assim, nessa população, e eu imagino que eles não vão querer subir o Rio Madeira tão cedo. Mas você acredita que eles abandonaram essa área de vez? Assim, eu acredito que não. Eles mesmos dizem pra gente assim, quando a poeira baixar, quando a Polícia Federal sair, a gente vai construir uma nova balsa e vai voltar a garimpar, porque essa é a nossa principal atividade, é isso que a gente faz. E é isso. O que eu percebo é um problema, vamos dizer assim, sem solução, sabe? Eduardo Gonçalves, obrigada pela sua participação no Ao Ponto. Bom trabalho para você aí. Valeu, Eduardo. Muito obrigado. Obrigado, gente. Valeu, até. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção foi do Alex Braga e a edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.